bloco 2, furo, e temos aqui uma convidada ilustríssima. Vamos botar lá na tela, Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Acertei seu cargo ou errei? Direitinho, tudo bom, Muito bom, Toledo, muito bem. Thales? Sabe que você é presença que a gente sente falta quando fica muita semana sem aparecer, né? A gente foi caçar Ah, hoje a sei, Samira. a mensageira do apocalipse. Seja Hoje, bem-vinda. hoje a gente fez Obrigada. uma coisa fora do script. A gente, em vez de procurar um furo na imprensa, a gente procurou um furo nos releases. E no caso é um furo porque a informação está furada. Hoje teve essa cerimônia lá em Brasília, o de combate à violência contra crianças e adolescentes, e eles divulgaram uma série de dados do Ministério da Saúde, baseados em informações do Ministério da Saúde, dando conta de que o número de estupros ou de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, em 2021, que é o último dado disponível na rede do SUS, está na faixa dos 35 mil. E daí eu liguei para minha especialista, né, a Samira, e falei, bate, porque a Samira, lá no Fórum Brasileiro, não só a Samira, mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz um levantamento anual de todos os indicadores de violência no Brasil, cotejando várias fontes. E eles fazem um trabalho sensacional, não é propaganda, eu só estou dando o devido crédito, porque, por exemplo, eles coletam informações de 27 unidades da federação e juntam num lugar só para evitar que você precise ficar entrevistando o cara de Rondônia, Rio Grande do Sul, né? E a pergunta, então, que a gente combinou de fazer aqui para a Samira, baseada nessa minha consulta, foi: dados oficiais sobre estupro de crianças e adolescentes no Brasil são subestimados, Samira? Eu diria, Toledo, que todos os dados são subestimados. Os dados hoje divulgados pelo Ministério da Saúde, né? Você está falando do furo, é um dado que Hum. está furado porque ele está muito subestimado, mas os dados da segurança pública também. E aí explico Uhum. o porquê disso. Primeira coisa que a gente precisa sempre destacar quando a gente está falando de violência sexual é que esse é um dos indicadores que tem a maior subnotificação. Porque a vítima tem vergonha, medo, enfim, uma série de motivos para não denunciar ou não procurar um equipamento público, seja de saúde ou de segurança. E quando a gente está falando de criança e adolescente, isso é ainda pior. A gente está falando que a gente tem um número significativo de estupros que acontecem, por exemplo, entre crianças de 0 a 9 anos. Então, muitas vezes, essa criança ela nem é capaz de identificar que ela está sofrendo essa violência. Então, o levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde vai falar, né? Olha, 2021 tem um crescimento, são 35 mil casos, uma média de 80 casos por dia nos últimos 6 anos. Os dados do fórum, que a gente, né, coleta junto às polícias civis, então são registros de boletins de ocorrência, registraram no mesmo ano 46.863 casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, a gente está falando 12 no mil a mesmo mais universo. do que foi divulgado pelo Ministério da Saúde 12 hoje. mil a mais. Então, ao invés dos 80 casos diários, a gente está falando de 128 casos por dia. Desses 46 mil casos, 17 mil são na faixa etária de 0 a 9 anos e outros 18 mil de 10 a 13. Então, hoje, essa estatística é divulgada hoje pelo Ministério da Saúde, ela fala de criança e adolescência considerando o período até os 19 anos. Então, acho que muita gente do público pensa, mas então o estupro deve ser mais comum, principalmente em meninas e mulheres, 16 anos, 17 anos, né? Tem um pouco acho que desse imaginário de que já tem o corpo formado, já é mulher adulta, né? Mas a gente está falando que mais da metade dos casos, na verdade, 35 mil casos, é de 0 a 13 anos. E um terço deles de 0 a 9. Então, assim, isso é uma realidade. A gente está falando de uma violência brutal, né? Um É segundo número muito vulnerável mesmo, elevado. né? É. É. E aí tem um relatório que o IPEA produziu e divulgou em março, por conta do mês da mulher. IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, do mesmo governo Exatamente. federal que divulgou os dados hoje. Exato. E também trabalhou com as bases do sistema de saúde e fez ali, né? Foi o Daniel Cerqueira que coordenou esse estudo e fez um modelo econométrico para tentar estimar qual que é o tamanho da subnotificação, ou melhor,
qual que é o percentual de vítimas que notificam em cada um dos sistemas, né? E aí, para chocar, né? Então, o governo federal falou hoje em 35 mil casos de estupro de crianças e adolescentes em 2021. Segundo o IPEA, isso corresponde a 4,2% e 5,6% das vítimas. Nossa. Na melhor das hipóteses, os 35 mil casos são 5,5% das vítimas de violência sexual entre crianças e adolescentes. E quando a gente está falando dos estupros nos registros policiais, que eu falei que são os 46 mil que a gente tem no fórum, a gente está falando entre 8,5% e 11% de registros. Ou seja, mais de 90% das vítimas sequer registra. Então, se o dado que o governo divulga hoje já é um dado que, por um lado, choca, né? Porque você fala, poxa, 80 estupros por dia de criança é muita coisa, né? Esse dado ele já choca. A gente está falando que isso é 5% do que de fato acontece. Quer dizer, podem Ou ser seja, 700 mil, tem que não multiplicar por 35 mil. 20. É. Dá 700 mil por ano. É inacreditável. E por dia dá 80 vezes 20. Dá Não, 160, não, 1.600 não, por dia. 1.600 por dia. É loucura. Agora, Eu tô fazendo a conta aqui que vocês estão falando. Vamos ver. Segundo o registro da polícia, seria um. Da polícia são Isso 10%, mesmo. né? Aí tem que Chega, na multiplicar por melhor 10. Das hipóteses, chega a 11% do registro É. policial. Mas a última pesquisa nacional de vitimização, ela já tem uma década, né? Tem esse problema que a gente não atualiza essas coisas no Brasil. Mas ela falava em 7,5% em 2012. Quer dizer, Chegando a 11%. seja o número que for, a proporção que for, a gente sabe que é subestimado, sabe, o diagnóstico está correto, ou seja, é um grande problema. De fato, é necessário tomar essas medidas. Não sei se essas que foram anunciadas hoje. É importante que a saúde esteja participando do processo, porque eles vão ter uma parte dos dados. Agora, eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se você consegue me responder, vou te colocar na berlinda. Por que você acha que os dados da saúde são mais subestimados do que os dados da polícia? Para mim, surpreende, porque senso comum de jornalista, o que não vale nada, mas seria de se esperar que as vítimas sejam mais levadas ao hospital do que à delegacia, mas não é o que está acontecendo. Elas provavelmente passaram pelo sistema de saúde. O problema é a notificação dos hospitais, unidades de saúde, que não está sendo feita. Em tese, todo caso de violência, sexual ou não, é notificação compulsória. Então, você tem legislação, você tem normativas que regulamentam isso dentro da saúde. Então, isso deveria ser notificado. Mas a gente sabe que muitos hospitais, principalmente hospitais da rede particular, não notificam. E a gente tem um problema com a capilaridade mesmo dos sistemas de informação. E aí tem um agravante, né, Toledo? Se isso já sempre foi historicamente um problema no Brasil, a gente sabe que a gente tem um desafio que é o de dar entrada em bases de informação e integrar sistemas de informação, né? Isso em várias áreas tem sido uma realidade. Não, segurança, que é o tema que eu trabalho mais, por exemplo, né? Até hoje a gente não tem isso consolidado no nível federal. Mas aí eu acho que tem um problema que se soma a isso, que tem a ver com o governo federal, o governo Bolsonaro especificamente, que quem trabalha com saúde sabe que essa área dentro do Ministério foi completamente esvaziada. Então, a gente está com bases de informação muito precarizadas. Na verdade, acho que todas as áreas, no que diz respeito aos sistemas de informação, o Ministério de Direitos Humanos teve isso esvaziado, o Ministério da Justiça também. Então, essa é uma área que não foi priorizada, que foi relegada, e junta tudo isso com a pandemia, que tornou ainda mais difícil para o Ministério da Saúde uma maior pressão em relação ao sistema de informação. Tanto né, que vamos pensar o que foi a cobertura da imprensa durante a pandemia, um pool de veículos que começou a monitorar, porque o próprio governo federal não estava respondendo, né? Então, eu diria que isso já era um desafio, que é isso, passa por capacitação, passa por muitas vezes o constrangimento dos familiares que vão pressionar médicos e enfermeiros, passa por uma rede particular que não notifica. E aí tem uma informação, há alguns anos eu estive em Rio Branco, e o Ministério Público do Acre tinha uma iniciativa muito interessante que eles fizeram lá, um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre prefeitura acho que era a prefeitura de um município, Basileia, se eu não me engano,
e a Polícia Civil, porque eles fizeram uma comparação. Eles também têm um elevado índice de estupro de vulnerável, né, casos de crianças que são vítimas de violência sexual, e eles fizeram uma comparação entre os registros das delegacias e os registros do sistema de saúde. E o que eles descobriram? Que 8 em cada 10 casos não tinham coincidência com a vítima. Ou seja, quem passava pela delegacia não passava pelo sistema de saúde, quem passava pelo sistema de saúde não passava pela delegacia. Nossa, tinha que somar, não. Exato. Então, assim, a gente assume que esses números eles são díspares, mas que essa mesma vítima deu entrada nos dois sistemas. O que eles mostraram a partir desse levantamento que o MP fez é que não. Ou a vítima acessava um equipamento ou o outro, né? E aí eles fizeram ali um termo de ajustamento de conduta para garantir que todas as vítimas que passassem pela polícia necessariamente fossem encaminhadas ao sistema de saúde, né? Que tivesse algum tipo de notificação, especialmente que a gente estava falando, né, de vítimas menores de idade. Então, a gente está falando, é isso, né? 17 mil crianças 0 a 9 anos, gente, é a primeira infância. Bom, então a gente infelizmente já está chegando perto do nosso limite aqui, mas o que eu tiro dessa conversa é que não se trata de 12 mil a mais, não é só isso, né? A questão é que uma das medidas necessárias é isso que você acabou de falar, né? É integrar as bases da polícia com as bases do sistema de saúde para que a gente veja o que é superposição e o que é omissão, né? Que é o que parece ser, pelo que você relatou aí do caso do Acre, a maioria, né? Hoje foram anunciados a recriação da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, esse boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, uma retomada do Ministério da Justiça, um programa de levantamento pela Polícia Rodoviária Federal de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças nas margens das rodovias federais e a reformulação do atendimento especializado com o Disque 100. O que faltou? Olha, eu acho que essas iniciativas, diante do vazio, do deserto que a gente está vivendo em política pública de acolhimento à criança, adolescente e mulheres vítimas de violência, elas são importantes. Agora, ainda me preocupa que a gente não tenha programas específicos focados nas vítimas, né? A gente tem muito pouca coisa. A gente está falando desses números todos, a gente sabe que ele é muito maior do que a gente consegue dimensionar, e a gente está mandando essas pessoas para casa. Elas viraram uma estatística, a gente está aqui discutindo essa estatística, mas e aí? E aí? A gente está falando de um tipo de violência que deixa marcas para a vida inteira. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, eles tratam como sobreviventes, né? Sobreviventes da violência sexual. Porque é depressão, uma série de transtornos psiquiátricos, dependência de álcool e outras drogas, taxas de suicídio, enfim, tudo isso é mais elevado entre as vítimas da violência sexual. Então, eu espero que, a partir da retomada desses programas, Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos, sejam capazes de criar programas de acolhimento específico para essas crianças e adolescentes que foram vítimas da violência sexual. Então, como é que você resgata essas pessoas? Porque, do contrário, a gente continua contabilizando a tragédia, mas a gente não está dando uma resposta que seja capaz nem de interromper esse processo, nem de ajudar na recuperação daquelas que já foram expostas. Perfeito. Samira, vê se você concorda com essa síntese. Aqui a pergunta era: dados oficiais sobre o estupro de crianças e adolescentes no Brasil são subestimados? Você usou uma frase aí que eu gostei, que é a contabilidade da tragédia é subestimada e insuficiente, né? Uhum. É isso, muito insuficiente. Uhum. Acho que é isso. Quando a gente está falando da violência sexual, ela sempre vai ser incapaz de medir de fato o tamanho real do Uhum. problema, mas a gente precisa ser capaz. E aí eu acho que tem duas coisas, né? De acolher a vítima e de punir o autor. Uma outra coisa que a gente não faz. A gente podia uma nova sessão de discussão sobre a conta não fecha. A conta não fecha nessa estatística quando a gente compara dois sistemas de informação. Se a gente for pegar pessoas presas por crime de estupro e o total de casos de estupro que tem todo ano, a conta também não fecha. Uhum. Que a gente não consegue punir autores de violência sexual porque é difícil produzir prova. Porque ela é cometida Então, dentro de casa por familiares ou conhecidos, né? exato. Muito bom. Samira, muito obrigado mais uma vez, agora no furo, né? E esperamos vê-la em breve aqui de volta. Eu espero que na próxima, eu estou sempre na expectativa de que eu venha aqui falar alguma coisa boa, né? Da Tá notícia bom. positiva, tá? Tô torcendo, Toledo.
Você Tchau para sabe você, que. tchau para o Tchau. Thales. Mas você sabe, Samira, que Tchau. um dos mantras do jornalismo é que boa notícia não é notícia, né? É, Mas então, enfim. então eu acho que eu volto, né? Não, você volta, mas eu quero ver se você conseguir achar uma boa notícia. Vou Tô tentar. procurando faz 35 anos, ainda não achei. Eu sigo no otimismo. Tchau, gente. Tchau, obrigado.